Olá, tudo bem? Hoje estamos iniciando mais uma série. Agora o principal tema, vai ser por que repetimos padrões que nos fazem sofrer. No vídeo que vai ser exibido hoje, a gente vai desenvolver um pouco melhor esse assunto. Mas eu quero trazer para você uma ilustração derivada de um filme chamado Feitiço do Tempo. É um filme antigo, onde um meteorologista, ele passa aí por uma experiência difícil no dia da marmota, onde ele repete o mesmo dia várias várias vezes, sem fim. Eu não vou dar spoiler do filme, vale a pena assistir, você que ainda não assistiu, mas esse filme, essa parte lúdica derivada do filme, nos faz pensar e refletir um pouco, como uma introdução, nessa questão de repetição. Por que repetimos muitas vezes aquilo que nos machuca? Porque queremos? Porque somos masoquistas? Não, mas porque muitas vezes questões não trabalhadas e não compreendidas por nós nos conduzem a tal experiência. Então te convido a participar comigo nessa jornada, nessa nova série. Vamos lá. Hoje, o primeiro vídeo dessa série, por que repetimos padrões que nos machucam, que nos fazem sofrer? O primeiro vídeo, por que você sempre cai na mesma situação? Esse processo é muito comum. Nós, apesar de não querermos, não aceitarmos, não desejarmos vivermos as mesmas experiências, é algo muito corriqueiro. Todo mundo em algum momento viveu experiências comuns, repetidas e várias vezes. E por que isso acontece? Eu quero te trazer aqui alguns pontos, algumas reflexões que podem te ajudar a você se identificar. Por que isso acontece com você? Então vamos embora. Conhecer um pouco as possibilidades que nos levam a repetir padrões que nos machucam. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é a compulsão à repetição. É quando a nossa psique repete a mesma experiência, procurando um final feliz. Essa repetição vai fazer com que você tenha as mesmas sensações, mesmas emoções, com pessoas diferentes, com cenários diferentes. É como se você tentasse reescrever uma história que teve um final péssimo, um final triste, um final ruim. Reescrever de uma forma diferente. Muitas vezes, na maioria delas, nós não conseguimos. Esse espaço continua apenas se repetindo de maneira compulsiva. Uma outra possibilidade também, quando nós repetimos experiências que nos são desagradáveis, que nos fazem sofrer, é porque a nossa mente está acostumada àquele lugar. Mesmo sendo um lugar difícil, mesmo sendo um lugar, uma experiência, uma vivência que te fez sofrer, a sua mente enxerga aquela situação, aquela experiência, aquela vivência, aquele relacionamento como algo comum, como algo seguro. E por que seguro? Porque é algo que você conhece. A nossa mente, ela tem muito mais facilidade em lidar com aquilo que conhece do que com aquilo que não conhece. O lugar comum, ele gera repetição. E isso muitas vezes nos faz viver novamente experiências que, lá no fundo, sabemos que não nos vamos fazer bem, mas que mesmo assim continuamos e seguimos em frente. Outra coisa que pode fazer com que venhamos a repetir experiências desagradáveis, frustrantes, são os vínculos disfuncionais que criamos. Os vínculos que são criados, chamados apegos, eles podem ser disfuncionais, eles podem trazer para você percepção de abandono, percepção de rejeição, mas são vínculos que têm a sua estrutura criada há tanto tempo, na maioria das vezes na infância. Isso vai fazer com que você apenas os repita, porque são os vínculos com os quais você está acostumado, são os vínculos com os quais você cresceu, e você apenas os desenvolve nos ambientes onde você está, seja um ambiente corporativo, ambiente acadêmico, familiar, seja qualquer outro ambiente. Você vai estar criando vínculos que vão apenas te fazer sofrer. E você quer sofrer? Não, com certeza não. Mas você não conhece outro estilo. Você é direcionado a construir esses tipos de vínculos, porque são os vínculos aos quais você teve contato e
e com as quais você cresceu e se desenvolveu. Percebe como essas questões relacionadas a coisas, situações, relacionamentos que nos machucaram, muitas vezes não são atos conscientes, mas são construções que foram feitas e nos fazem sofrer. Outro ponto que eu quero trazer também é a questão da familiaridade. Tem muitos vínculos familiares que são disfuncionais. Pai, mãe, irmãos, muitas vezes até avós, primos, vínculos de família que não nos trazem saúde. Muito pelo contrário, nos adoecem. E o que acontece? Quem nasce e cresce dentro de uma estrutura familiar, uma configuração familiar desta maneira, tem muita propensão a repetir esse mesmo padrão. E aí ele acaba não sendo apenas alguém que é adoecido nessa configuração, mas ele também é alguém que adoece o outro, porque ele acaba repetindo os mesmos padrões. E a gente pode pensar também na questão relacionada à neuroplasticidade. Os nossos neurônios, eles acabam construindo basicamente uma autoestrada por um tipo específico de neurônio, de conexão neural. Geralmente é relacionada à ansiedade, ao estresse. Isso acaba facilitando você a vivenciar experiências negativas, difíceis, adoecedoras, porque a neuroplasticidade, ou seja, o seu sistema neural funciona já dessa forma. Há muito mais facilidade para aquilo que te machuca, vamos dizer assim, do que aquilo que te traz saúde. Hoje eu quis trazer para você algumas possibilidades, porque no nosso dia a dia, na nossa vida, seja ela curta ou longa, ela vai trazer muitas situações que você não gostaria de passar, mas que você vai passar e que estão ligadas ao teu passado, estão ligadas aos seus vínculos, estão ligadas à sua familiaridade, estão ligadas aí à sua plasticidade neural, estão ligadas aí à sua compulsão à repetição. Você vê como essas questões internas e até neurológicas trazem aí um funcionamento disfuncional, uma necessidade, podemos assim dizer, de fechar uma história. Então, tudo isso é a base, e a gente poderia colocar muito mais coisa, mas todos esses elementos são, de certa forma, base para a maioria das nossas escolhas disfuncionais, a nossa repetição que nos machuca. Se você conseguiu se enxergar ali, de repente, um processo de repetição em um trabalho, você sempre se sabota, de repente, num relacionamento amoroso, você sempre escolhe alguém que vai te machucar, vai te trair. No uso dos recursos financeiros, você sempre gasta mais do que tem, você não consegue lidar com aquilo que você recebe. Com as questões relacionadas a amizades, você sempre tem amigos que te sabotam, prejudicam, que te desvalorizam. Você sempre tem movimentos de alienação nos ambientes sociais em que frequenta, não consegue criar vínculos positivos. Eu trouxe aqui alguns funcionamentos. Se você de repente tem esse funcionamento, se você de repente se identificou como alguém que repete algumas práticas assim e de repente outras, coloca aí no vídeo, coloca eu repito. Isso é muito bom e bacana porque é algo que a gente vai trabalhar muito nessa série. E no quarto vídeo a gente vai trazer possibilidades para você melhorar, reequilibrar a sua vida de uma forma saudável. Então, espero aí o seu like, espero que você comente alguma coisa, espero que você compartilhe esse vídeo e que ele tenha te ajudado a você enxergar como as suas repetições são algo real e que não são nada saudáveis na boa parte delas. Se você ficou até aqui, quero te fazer um convite. Me siga nas redes sociais. No Instagram a gente está colocando muita coisa boa. Quero e estou planejando montar alguns grupos de apoio. Então participe ali, trabalhe essa questão de saúde mental através daquilo que você está postando. Se você também precisar de atendimento psicológico, entre em contato. Cuidar de si é também um ato de amor e de construção de uma vida equilibrada, saudável e positiva. Não caminhe sozinho, caminhe com outros que possam te ajudar. Então te convido aqui a caminhar junto comigo. Um grande abraço e tamo junto até a próxima. Tchau, tchau.